Oi, gente, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem nesse período que nós não estamos nos vendo. Para ajudar nesse período e não atrasar nosso conteúdo, eu estou fazendo esse vídeo para a gente continuar nossas aulas, tá? Então, a gente vai começar o livro 2, capítulo 6, que fala sobre os compostos orgânicos que ficaram faltando do livro anterior. Bom? Então, quais são esses compostos orgânicos? Ácidos nucleicos e as vitaminas. Vamos começar com os ácidos nucleicos, tá bom? Basicamente, ácidos nucleicos são materiais presentes dentro das células e elas têm características ácidas. Nós temos basicamente dois tipos: DNA, ácido desoxirribonucleico, e o RNA, ácido ribonucleico. Qual é a função deles? Por que eles são tão importantes, né? Eles são importantes porque eles vão agir na produção de proteínas e também na hereditariedade. Lembrando que hereditariedade é o processo que passa a informação genética de mãe para filho e de pai para filho, né? Ele vai levar a informação genética para os seus descendentes. Basicamente, nós temos uma estrutura básica para um ácido nucleico, que é chamado de nucleotídeo. Então, o que seria o nucleotídeo, né? O nucleotídeo, ele é formado por um grupo fosfato, que é o fósforo ligado com 4 oxigênios, uma pentose, que é um carboidrato, depende de qual ácido nucleico estamos trabalhando, tá? Pode ser a desoxirribose ou a ribose. E nós temos a base nitrogenada. O conjunto dos três forma o nucleotídeo, que é o princípio básico de um ácido nucleico, tá? Para explicar melhor para vocês, vamos falar sobre a base nitrogenada, tá bom? As bases nitrogenadas podem ser de dois tipos: as púricas e as pirimídicas. Quais são os dois tipos de bases púricas? Adenina, representada pela letra A, e guanina, representada pela letra G. Bases pirimídicas: citosina, representada pela letra C, timina, representada pela letra T, e uracila, representada pela letra U. É importante falar que a adenina, guanina e citosina estão presentes tanto no DNA quanto no RNA. As duas vão ter diferença na pentose, então isso vai influenciar também na sua base nitrogenada. Então, no DNA, nós temos a base exclusiva, que é chamada de timina, e no RNA, a uracila. Continuando, vamos falar um pouquinho sobre o DNA, tá? O DNA foi primeiramente descrito pela doutora Rosalind Franklin quando ela fez um trabalho sobre a refração do raio-x em alguns compostos. Ela percebeu uma estrutura que ela não conhecia, que ainda não tinha sido descrita. Então, ela escreveu algumas coisas sobre essa estrutura nova que ela descobriu. Depois de um tempo, Watson e Crick, eles pegaram esses escritos dela e conseguiram desvendar o que seria o DNA, né? Então, até hoje, os dois são conhecidos como os descobridores do DNA. O que nós sabemos hoje sobre o DNA? Que o DNA é formado por 4 bases nitrogenadas: adenina, timina, guanina e citosina, onde a adenina vai se ligar exclusivamente com a timina. E essa ligação é feita através de 2 ligações de hidrogênio. A citosina vai ter 3 ligações de hidrogênio com a guanina. A adenina se liga exclusivamente com a timina e a citosina se liga exclusivamente com a guanina. Quando vai ocorrer essa ligação? Quando nós tivermos a estrutura do DNA feita. Essa aqui é a representação do DNA. Notem que ela é formada por 2 hélices. Por isso, a sua característica principal é a dupla hélice. E cada hélice dessa nós temos nucleotídeos. Olha, estão vendo? E nesses nucleotídeos, a ligação de uma hélice com a outra é através das bases: adenina com a timina, guanina com citosina, timina adenina. Eu sempre ligo adenina com a timina, eu sempre ligo guanina com citosina e vice-versa, tá? Lá no livro de vocês, ele vai trazer uma atividade que ele fala que em um organismo se encontrou DNA e nesse DNA tinha 30% de citosina e ele queria saber o percentual de guanina, adenina e timina. Então vamos lá.
Se eu tenho 30% de citosina, é necessário que eu tenha a mesma quantidade de guanina. Logo, seria 30% de guanina. Dos 100% que nós tínhamos de substâncias, de bases, 60% corresponde à ligação citosina com guanina, sobrando 40%. E esses 40% vão ser divididos de forma igual entre a adenina e a timina. Logo, a resposta correta seria a letra C. Ok? Bom, vamos começar a falar sobre o RNA, tá bom? O que é o RNA? O RNA é formado por um grupo fosfato, uma pentose e as suas bases nitrogenadas. Quais são suas bases nitrogenadas? Adenina, uracila, citosina e guanina. O RNA ele possui apenas uma única hélice. E em cada partezinha dessa aqui, da sua hélice, nós temos nucleotídeos, que é formado por um grupo fosfato, a sua pentose e a sua base nitrogenada. Nós temos no nosso corpo, né, no livro de vocês também traz, 3 tipos principais de RNA. RNA mensageiro, RNA transportador e o RNA ribossômico. Vamos começar com o RNA mensageiro. O RNA mensageiro vai ser o que vai levar uma informação para outro lugar. Que informação é essa? A informação do DNA. E para onde vai essa informação? Para geração, para a formação de proteínas. Essa informação é levada em forma de códon. Então, vamos lá falar um pouquinho sobre isso, tá? Uma das fitas do DNA vai dar origem a esse RNA mensageiro. Então, a timina do DNA vai formar no RNA a adenina. A citosina do DNA vai formar a guanina, que é o seu correspondente, tá? Basicamente, vai formar o RNA com as suas bases correspondentes do DNA. A guanina, ela vai gerar a base nitrogenada citosina. A adenina vai gerar a uracila. Por que uracila? Porque estamos tratando do RNA. A guanina vai gerar citosina, citosina gera guanina, timina vai gerar adenina, a adenina do DNA gera no RNA a uracila. Guanina com citosina, citosina guanina, timina adenina, adenina uracila. Então, o que seria um códon? É o conjunto de 3 nucleotídeos. E esses 3 nucleotídeos vão gerar um aminoácido que vai compor uma proteína. Continuando, temos o RNA transportador. Ele vai transportar aminoácidos para o local de formação das proteínas. Ele possui essa estrutura básica aqui, onde nós temos uma extremidade livre, que vai ser o local de ligação do RNA transportador com o aminoácido para poder levá-lo até o local de formação da proteína. E nessa extremidade livre aqui, nós temos adenina, citosina e citosina, que são as bases nitrogenadas. Além dessa parte aqui, da ligação com o aminoácido, nós temos também um anticódon. Esse anticódon ele vai reconhecer o códon RNA mensageiro. Ele vai ser utilizado para levar o aminoácido até o local onde a proteína está sendo produzida. O RNA ribossômico ele vai constituir ribossomos que estão presentes nas células eucarióticas e nas células procarióticas também. Basicamente, eles vão atuar em cima mesmo da produção de proteínas. Eles vão auxiliar nessa produção. Todas as formas de RNA, o mensageiro, o transportador e ribossômico, são sintetizadas por enzimas. E elas vão utilizar o DNA. Então, esse aqui é chamado de dogma central da biologia. É basicamente como vai ocorrer o fluxo de informação genética. Então, o primeiro passo deve acontecer uma duplicação do DNA. O que é a duplicação do DNA? Vai gerar uma cópia da molécula de DNA. Para gerar o RNA, é necessário que uma das fitas do DNA produzido aqui, a duplicação, sirva como fita molde, que nem que a gente já viu do DNA para o RNA mensageiro. Aquela fita vai ser uma fita molde que vai gerar o RNA mensageiro, por exemplo. E isso nós chamamos de transcrição. É o processo que a gente passa de DNA formando o RNA.
O RNA, para formar as proteínas, passa por um processo de tradução, que basicamente eu vou produzir proteínas a partir do RNA mensageiro produzido pelo DNA. Esse aqui é o fluxo natural das coisas: duplicação do DNA, transcrição, tradução. Existem casos, bem remotos, mas existem, que acontece, por exemplo, em vírus do HIV. Acontece uma transcrição reversa. O que é a transcrição reversa ou transcriptase reversa? É quando eu tenho o RNA, ele produz o DNA, mas isso não é o que acontece normalmente. Normalmente acontece a duplicação do DNA, transcrição formando o RNA, tradução formando proteínas. Então, continuando. Nós temos basicamente 64 códons que vão codificar ou vão formar depois 61 aminoácidos. Os 3 códons restantes, eles vão participar da síntese da proteína pare. Ou seja, é uma proteína que vai parar a produção de proteínas. Então, esses códons são chamados de códons de parada. Existe uma coisa chamada códons sinônimos, né? O que seria isso? Observe a serina que nós temos aqui. A serina, ela é produzida a partir de 4 tipos de códons. Quando eu tenho o códon uracila-citosina-uracila, uracila-citosina-citosina, uracila-citosina-adenina, uracila-citosina e guanina. O que seria então códons sinônimos? Códons sinônimos são quando eu tenho códons que vão gerar o mesmo aminoácido. Então, isso vai gerar o que a gente chama de código genético degenerado. O que seria um código genético degenerado? É quando nós temos um aminoácido, mas não sabemos qual é a sequência de bases nitrogenadas. Elas são desconhecidas. Por quê? Por exemplo, a serina tem 4 formas diferentes de eu formar o mesmo aminoácido. Então, eu não tenho como saber quais são as bases nitrogenadas. Nós só sabemos qual é o aminoácido formado. E por último, nessa parte aqui do código genético, nós temos o que a gente chama de mutação. O que é a mutação? Ela vai primeiro ocorrer na duplicação ou na transcrição. Então, imagine o seguinte: eu tenho uma sequência de bases, uracila, citosina, uracila. Digamos que em vez dessa uracila que está em vermelho, eu colocar uma citosina. Houve uma troca de bases. E essa troca de bases vai gerar um erro. É um erro durante a duplicação ou transcrição. Esse erro ele pode causar problemas futuros de saúde ou não. Tem alguns tipos de mutações que são benéficas para aquele organismo e outras que não são benéficas. No livro de vocês, na página 10, ele traz uma atividade feita, resolvida. Ele fala assim: suponha que determinado segmento de DNA do ser humano apresente a seguinte sequência de bases nitrogenadas: timina, 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 citosina, timina, adenina, 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 guanina, adenina, citosina. Qual seria a sequência de aminoácidos da proteína codificada por ela? Então, primeira coisa, você tem a sequência do DNA e ele quer saber a sequência de aminoácidos. Os aminoácidos são formados por RNA. Então, o primeiro passo que tem que fazer é o processo de transcrição. Você vai pegar o DNA e vai formar o RNA. Então, a timina do DNA tem o correspondente que é a adenina, timina, adenina, timina, adenina, timina, adenina. A citosina, guanina, timina, adenina. A adenina do DNA, ela vai formar no RNA a uracila, tá? Porque estamos tratando de RNA. Adenina, uracila, adenina, uracila. Guanina, citosina, adenina, uracila, citosina, guanina. Então, nós já fizemos o processo de transcrição. Nós já temos o RNA. Acabou? Não. Vamos agora dividir em códons, já que nós queremos saber a proteína. Então, a gente divide esse códon aqui, esse códon aqui, e esse códon aqui e esse aqui. E aí, nós vamos descobrir as proteínas. Como? Vamos voltar naquela parte onde temos esse código genético e procurar o códon que tem a sequência adenina, adenina, adenina.
Dessa forma, você vai descobrir que seria a lisina. Ok? Isso que é lisina aqui. Mesma coisa, adenina, guanina, adenina, arginina, e encontrar depois fenilalanina e a leucina. Então, a sequência de aminoácidos que compõem a proteína, lisina, arginina, fenilalanina e leucina. Bom, essa parte aqui que nós falamos é sobre ácidos nucleicos. Vamos começar a falar um pouquinho sobre vitaminas. Os meus estudos sobre vitaminas, eles vieram em 1747 pelo médico escocês James Landt. Foi o que ele fez? Ele fez um experimento para descobrir a causa do escorbuto. O escorbuto é uma doença que causa fadiga, febre, ele causa sangramento na gengiva e pode provocar perda de dentes. Era muito comum em marinheiros, pessoas que trabalhavam em alto mar. Principalmente nas grandes navegações, correu bastante. Então, como é que aconteceu esse experimento dele, né? Primeiro, ele dividiu as pessoas que estavam doentes em duplas. 12 duplas, para ser mais específica. E deu algum tipo de alimentação diferente para cada dupla. A única dupla que apresentou uma melhoria foi a dupla que se alimentou com frutas cítricas. Então, desde então, foi utilizado frutas cítricas para tratamento de escorbuto. Hoje nós sabemos que, na verdade, as frutas cítricas possuem uma vitamina que combate o escorbuto. O escorbuto nada mais é que a falta dessa vitamina. E quem é essa vitamina? O ácido ascórbico, ou vitamina C. Falando sobre vitaminas agora especificamente, podemos perceber que, primeiro, elas são compostos orgânicos não sintetizados pelo corpo. Então é necessário que a gente tenha uma alimentação rica em vitaminas para deixar essas vitaminas dentro do nosso corpo. Por quê? Porque elas são cofatores enzimáticos. O que seria um cofator enzimático? Um cofator enzimático, ele vai ajudar no funcionamento das enzimas. Então, nossas enzimas só vão funcionar bem se eu tiver as vitaminas. Encontramos em alimentos como carnes, leite derivados, além do nosso corpo ter algumas vitaminas presentes em bactérias no nosso intestino. Na página 11, nós temos um card que vai falar um pouco sobre algumas vitaminas, as fontes delas e o que vai causar caso eu tenha a falta dessas vitaminas, que é a deficiência. E essa deficiência provoca avitaminoses ou hipovitaminoses. Vou já explicar o que é isso. É a falta, é a deficiência das vitaminas. Então, se vocês quiserem depois dar uma olhadinha, vocês vão perceber o seguinte, que grande parte dessas fontes de alimentos que possuem vitaminas são carnes brancas, vermelhas, são alimentos lácteos, né? O leite, seus derivados, cereais, verduras, frutas. Além disso, nós temos basicamente duas classificações de vitaminas. Vitaminas hidrossolúveis, que vão ter afinidade com a água, e lipossolúveis, que não têm afinidade com a água. Bom, gente, era esse o nosso capítulo. Eu espero que tenha ficado claro. Nós temos algumas atividades para fazer, são todas aí, além de uma leitura de um texto. Caso vocês tenham alguma dúvida sobre o assunto novo e sobre atividades, podem mandar por e-mail para mim que eu vou responder para vocês. Semana que vem eu vou fazer um vídeo de correção de atividades, tá? Espero que vocês fiquem bem nesse período, tá bom? Tô com muita saudade. Mas é isso aí, né? Beijo, gente. Tchau, tchau. Se cuidem, viu?